Queridos, enquanto as crianças saem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, o tema que eu quero propor aos irmãos nessa manhã, de maneira muito breve, mas igualmente edificante, é o Deus que te fortalece. Quem é esse Deus? Nós vamos meditar, basicamente em todo capítulo 40, mas eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 28. Isaías 40, 28, vamos ler até o 31. Apenas 4 versículos. Diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, até aqui. Senhor, fale aos nossos corações pela Tua palavra. Nós clamamos que seja, ó Deus, o Teu Espírito, apesar do Teu servo, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Nós temos vivido um tempo de extremo cansaço. A imposição frenética do ritmo cotidiano de um adulto é algo que está além da nossa imaginação, não é verdade? Quando a gente pisca o olho, já está na hora do almoço. Na hora que a gente pisca o olho de novo, já está na hora do jantar e, consequentemente, a gente já tem que dormir porque tem que acordar cedo. E assim vai acontecendo na nossa vida de maneira rotineira, cotidiana. Isso traz para nós um cansaço absurdo. Até mesmo aquilo que veio para trazer certo conforto e comodidade, como, por exemplo, a internet. O que acontece com a internet? Ela nos cansa também. E a gente vai ficando fadigados, cansados. E o que eu estou querendo dizer é que estamos vagueando nessa terra com fadigas enormes, algumas aparentemente intransponíveis, aquele cansaço que não acaba nunca. Você dorme e não descansa. Nós estamos vagueando aqui nessa terra com muitos pesos, muitos cansaços que nós vamos adquirindo no nosso cotidiano. Mas a grande pergunta que fica, a grande verdade que está atrás desse esgotamento, que na verdade é produto de se adaptar a esse mundo, é como eu vou me fortalecer, como eu consigo ter forças na minha caminhada. E aí é muito interessante, porque é exatamente o que Isaías propõe para nós, nesse capítulo de número 40. A primeira coisa que eu quero abordar com os irmãos, você permaneça com a sua Bíblia, se você tiver com ela aí, você vai acompanhar comigo que, em primeiro lugar, ele aponta para a promessa que um dia ele mesmo, Deus, cumpriu. Versículo de 1 ao número 5, olha só que diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, e a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, e os que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. A glória do Senhor se manifestará a toda a carne, e verá, pois a boca do Senhor o disse. Reparem, irmãos, que Isaías ele faz um apontamento depois de um momento em que o rei Ezequias ele é abordado por
pelo próprio profeta, e quando ele fala assim: você não vai viver para sempre, prepara, porque você não é um super-herói. E de repente, o rei Ezequias, ele fala: boa é a sua palavra, eu entendi, eu estou fazendo tudo errado. E agora o profeta Isaías, ele não só diz isso para o rei Ezequias, mas ele diz para toda a Jerusalém, ele fala: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor usando a vida de Isaías para a consolação do seu povo, e dizendo que agora que o cansaço está sobre o povo, mas chegará um momento em que todo o cansaço será levado. Chegará um momento em que toda a nossa fadiga será colocada diante de Deus. Nós estamos falando do profeta Isaías. E nesse tempo, o profeta Isaías, ele estava vivendo um momento espiritual, juntamente com Jerusalém, extremamente complicado. Deus estava requerendo do seu povo uma adoração que fosse plena, uma adoração que fosse legal, e não legal no sentido belezinha, mas legal no sentido da lei. Mas o povo se esqueceu da lei e estava prestando culto como se não tivesse alguma regra. Será que isso não é importante também nos nossos dias? Como nós temos prestado o nosso culto? Como nós temos apresentado diante do Senhor? Como nós temos nos apresentado diante daquele que nos salvou? Muitas vezes a gente coloca leis em nossos corações, achando que Deus vai se agradar das nossas próprias leis. Isso não é verdade. Deus requer de nós um culto que seja coerente a Ele e não a nós. Mas isso tudo edifica a nossa vida. Interessante isso. E esse cansaço que o povo de Israel estava carregando no momento em que Isaías estava profetizando, exercendo o seu ministério, era um cansaço porque eles estavam naquele momento brigando com Deus. Havia uma luta entre os homens e Deus, enquanto Deus impunha a adoração que Ele queria, um culto que Ele queria, o povo lutava para adorar o Senhor do jeito que Ele quisesse. Mas o profeta Isaías, nos primeiros versículos do capítulo 40, ele aponta, ou seja, Deus está apontando para a obra, para a promessa, que um dia não só nos nivelaria como pecadores, mas também nos traria a grande salvação. Reparem que o versículo 4 vai falar que todo vale aterrado e nivelado, todo vale será aterrado e nivelado. Aqui fala a respeito de como nós somos diante do Senhor, iguais. Não há distinção entre grego ou judeu, entre pastor ou membro, entre um médico ou um professor ou qualquer outra profissão. Não há distinção diante de Deus, nós somos todos iguais, pecadores, carentes da glória do Senhor. Mas a boa notícia é que essa glória de Deus se manifestou salvadoramente a todos aqueles que confessam o nome do Senhor. Deus aponta para a sua promessa. E não só aponta, nós vimos quando Cristo chegou, ou nós temos os relatos bíblicos e históricos que Cristo, quando chegou, a nossa canseira ela foi levada. Portanto, em primeiro lugar, ele aponta para uma promessa. Em segundo lugar, ele descreve a sua grandeza. Repare que há uma lógica nisso tudo, e a gente vai finalizar depois com essa lógica apresentada pelo profeta Isaías. Versículo 12, versículo 15 a 18, vai dizer assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu a terça parte de um efa, o pó da terra, e pesou os montes em romana, e os outeiros em balança de precisão? Versículo 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar holocaustos, e nem os seus animais para
para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Repare que Isaías ele fala, olha, existe uma promessa, e essa promessa ela não foi feita por qualquer um. Essa promessa foi feita por quem mede na palma das mãos as águas de todos os mares. Quem pega todas as ilhas e todos os montes e calcula o seu peso em balança de precisão. Repare que o profeta Isaías ele está apontando para a grandeza de Deus. Nós lemos no Salmo 48 a respeito dessa grandeza, no início do nosso culto, e quantas vezes a gente esquece que esse Deus, ele é enorme diante das nossas dificuldades. Nós achamos que os nossos problemas são intransponíveis, mas a verdade é que o nosso Deus é muito maior do que todos nós, muito maior do que os nossos dilemas, muito maior do que as nossas frustrações. Precisamos resgatar essa consciência de que Deus ele é grande, e não só pela boca, mas na nossa convicção de fé. Deus é enorme, Deus é grande. Isaías está propondo isso, de que Deus, ele precisa ser colocado no seu devido lugar. Ele é um Deus grande. E quando ele faz essa analogia a respeito da mão, da sua mão, como concha que mede as águas, os palmos que medem os céus, é uma hipérbole. É uma hipérbole. Só que não é uma hipérbole de Deus. É um exagero negativo, porque os montes, as águas, não são nada diante do Senhor. É muito menos do que isso. É muito menos que a concha da mão dele. Deus é enorme. E você, querido irmão, querida irmã, assim como eu, nós somos pequeninos demais. Mas não importa o nosso tamanho, desde que Deus esteja ao nosso lado. E esse Deus, ele é enorme, ele é grande. O que você tem passado? Qual é o dilema? Qual é o cansaço? Joga o seu cansaço diante daquele que é grande, daquele que é o seu Deus. Em terceiro lugar, ele mostra a sua infinita sabedoria. Versículo 13 e 14. Olha só o que o profeta Isaías vai dizer. Quem o guiou? Ou quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhes mostrou o caminho do entendimento? Em terceiro lugar, Deus, ele transforma a nossa fraqueza em fortaleza, mostrando a sua infinita sabedoria. Eu fico imaginando se eu tivesse trabalhado com o homem mais sábio do mundo, que foi Salomão. Qual seria o tamanho da minha preocupação se eu tivesse do lado de Salomão? Sabendo que ele é um homem extremamente sábio. Eu apenas me ocuparia em fazer com que o meu trabalho estivesse ok. Ele estaria me corrigindo, ele estaria me direcionando para que tudo estivesse de acordo com a sua própria sabedoria. Só que a grande diferença de tudo é que nós não estamos do lado de Salomão. Nós temos dentro de nós o Espírito de Deus, a própria sabedoria. Por isso nós devemos entender, como nós cantamos em outras canções, que o nosso trabalho é descansar no Senhor, porque é Ele quem tem toda a sabedoria. Muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo dias tão corridos que a gente não consulta ao Senhor a respeito do que Ele quer para a nossa vida naquele dia, naquela semana,
naquele ano. A gente acha que a nossa mente já é o suficiente para poder trazer uma questão de sucesso profissional, matrimonial, relacional, estudantil. É assim que a gente mede a nossa vida, pelo nosso intelecto. Mas a verdade é que quem foi o conselheiro do Senhor, quem o instruiu, quem lhe deu para que depois ele tomasse, esse é o nosso Deus, infinita sabedoria. Com toda a certeza, o refrigério que a nossa alma precisa nas decisões que nós tomamos vem das mãos do Senhor. Essas perguntas não só mostram a sabedoria de Deus, mas também a sua autoexistência. Não existiu ninguém antes dele. Sua sabedoria faz parte do seu ser intrínseco. Não foi um sequencial de informações que colocaram na cabeça de Deus ou que deram de conhecimento a Ele. Você pode estar sem saber responder inúmeras questões nas suas vidas, coisas que circundam o seu cotidiano. Mas pergunte ao Senhor, aquele que conhece todas as coisas, peça a Ele sabedoria que você precisa. E com toda certeza, você vai se sentir renovado, fortalecido com essa sabedoria. Último ponto, queridos, 4. Como Deus nos fortalece, mostrando o seu poder. Versículo 23 até o versículo 28. Vai dizer assim: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arregou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Quem, pois, me comparareis para que lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabeis, ou não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se sabe, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vou terminar aqui no versículo 29, para a gente depois fazer a questão da conclusão. Mas repare que Deus mostra o seu poder por meio das palavras de Isaías. Depois dessa série de perguntas que são retóricas, porque todo mundo já sabe a resposta, Isaías está insistentemente descrevendo Deus com analogias que possam ser compreendidas a cada um de nós. Mas ele mostra a sua força, ele mostra o quanto Deus é poderoso, e não é um poder que vai ser medido pela nossa consciência, mas um poder que transcende a nossa existência, um poder que transcende a nossa capacidade de pensar. E quem pode ser comparado a esse Deus? Não é um poderoso político, não é um líder mundial, não é um ditador, não é ninguém a não ser o próprio Deus. Ele é singular, Ele é único e por isso Ele é forte. Ele chama à existência o seu exército das estrelas e coloca todas em posição de sentido, chamando cada uma pelo seu próprio nome. Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. Não se compara a nada. Toda glória é devida
ao Senhor nosso Deus. Se você é fraco, o nosso Deus é forte. Quando nós estamos rodeados de pessoas fortes, a gente se sente forte, né? No mínimo seguro. Mas quando estamos rodeados de pessoas fracas, nós nos sentimos pelo menos inseguros. O que o profeta Isaías está dizendo? Ele está dizendo: vocês precisam, ó Jerusalém, estar cientes que apesar de toda a confusão que vocês estão cometendo diante do Senhor com o seu culto, vocês precisam compreender o tamanho da força do seu Deus. Isaías estava profetizando a respeito do cativeiro na Babilônia. O cativeiro que traria mais um trauma para aquele povo tão sofrido. Mas o mesmo Deus que foi poderoso para deixá-los no cativeiro, também foi poderoso para tirá-lo. O que eu quero dizer com isso, querido irmão, querida irmã, para aplicar aos nossos corações, é que esse Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso também para te levar até o pó, mas para te fazer erguer também. Talvez quantos de nós aqui já escutamos uma palavra negativa: a sua vida não tem jeito mais. O seu problema, isso aí não tem explicação, não tem jeito. O que você vai fazer? Quantas pessoas falaram isso? Mas para Deus não há impossível, porque Ele é forte, porque Ele é grande, porque as promessas do Senhor não têm prazo de validade. Ele prometeu lá atrás e cumpriu em Cristo Jesus. E o que nos cabe? Agora aguardar esse Cristo que já veio em encarnação, em humilhação e foi exaltado aos céus. Mas agora Ele virá lá dos céus em glória para poder exaltar o seu povo. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor, que é bendita para sempre. Amém. O Deus que mede nas mãos as águas, que pesa as areias e os montes em balança de precisão. Esse Deus que está do teu lado, esse Deus é que pode firmar os teus passos. É esse Deus que pode esquadrinhar o seu coração, te quebrar e te fazer de novo trazer esperança. Não sabeis? Acaso ninguém lhe contou? O nosso Deus, que não mediu forças para salvar a nossa vida em Cristo, é Ele quem nos fortalece. Se você chegou fraco nessa manhã, a palavra do Senhor para você nesse momento, nessa manhã, é que Ele quer te fortalecer. Não tente andar longe da presença do Senhor. Será uma caminhada em vão. Será uma caminhada árdua, cansativa, penosa. Mas quando nós nos debruçamos aos braços do Senhor, Ele é poderoso para fortalecer os nossos pés. E a nossa caminhada deixa de ser uma caminhada ao fracasso e é uma caminhada triunfante para a glória. É para onde eu quero ir. É para onde que eu tenho certeza que você vai também, se você já foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu domingo. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que o Senhor te dê forças. Que o Senhor manifeste a sua grandeza a você. E que você possa confiar de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento nesse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua cabeça.